Olá, amigos. Vamos conversar hoje sobre uma doença que acomete uma grande parcela da população brasileira em todas as faixas etárias. Eu já tive pacientes dos 16 até os 88 anos de idade. Naturalmente que é uma doença mais frequente no jovem. Até filosoficamente você pode se perguntar, o que é jovem atualmente? Jovem é uma pessoa de 50 anos que corre, faz sua atividade física regularmente? Esse é um jovem. Tudo tem a ver com como você está tratando o seu corpo. Vamos conversar sobre dor nas costas. Dor nas costas acomete uma parcela enorme da população brasileira. Uma vez, eu me lembro bem, com o falecido Boechat, a gente ficou no ar mais de 40 minutos, e a minha conversa com ele era para fazer uma conversa de 15 minutos. Naquela época, acho que 2006 ou 2007, a gente estava coordenando um simpósio de coluna no Rio de Janeiro, que a gente realizou durante quase 8 anos, que era o SINCOL, Simpósio Internacional da Coluna Vertebral, onde a gente trazia profissionais de fora do Brasil e do Brasil também, profissionais experientes, para falarem sobre o assunto, para ilustrar a classe médica, os avanços na cirurgia da coluna vertebral. Mas o que é dor nas costas? Dor nas costas é, primeiro, o resultado ou de um esforço físico muito forte que você fez, carregou alguma coisa, levantou de repente, levantou da maneira errada, ficou com dor nas costas. Ou então você não está condicionado para isso. Ok, então eu comecei a ter dor nas costas. Como é que eu vou saber se essa dor nas costas é só uma distensão, é só um espasmo muscular ou se é uma hérnia de disco? Quais são os sinais que eu, paciente, tenho que procurar para saber se isso daí é uma coisa mais grave ou se eu posso tentar um relaxante muscular ou posso tentar um gelo, uma bolsa de água quente ou uma fórmula caseira ou massagista. O que eu devo fazer enquanto paciente se eu tenho uma dor nas costas? A quem eu devo procurar? Em primeiro lugar, dor nas costas crônica é diferente de dor nas costas aguda. A dor nas costas que você sente de vez em quando, essa daí pode ser o resultado da sua inatividade física, da sua falta do seu condicionamento muscular. Se a dor nas costas está associada a algum outro sistema, pode ser um sinal de alerta de alguma coisa. Se você tem dor nas costas e está com dificuldade para urinar, por exemplo, pode ser sinal de um cálculo renal. Você tem que ir para uma emergência, senão você corre o risco de perder o seu rim por uma pielonefrite, uma infecção causada pela obstrução do fluxo urinário pelo cálculo renal. Ou seja, dor nas costas. Ah, não, foi só um espasmo muscular ou alguma coisa. Agora, como é que eu sei se isso daí foi ou não uma hérnia de disco? O que é a hérnia de disco? O que é o disco, afinal? O disco é uma estrutura fibrocartilaginosa que ajuda a sustentação da coluna vertebral. Ou seja, o disco são essas estruturas colocadas e situadas entre esse branco aqui. Cada branco corresponde a uma vértebra. Então, nós temos na coluna lombar 5 vértebras lombares e correspondentes discos intervertebrais. Ah, o meu médico disse que eu tenho uma doença entre L4 e L5. O que significa isso? Significa que eu tenho uma doença entre a 4ª vértebra e a 5ª vértebra lombar. Ah, na cervical, o meu problema é entre a C5 e a C6. Mesma coisa, existem 7 vértebras na coluna cervical. E aí você tem uma doença entre a 5ª vértebra e a 6ª vértebra cervical. Na coluna dorsal, ela tem menos mobilidade, que a coluna está ligada, estão ligadas às costelas, melhor dizendo. Então as costelas, elas evitam a movimentação muito excessiva da coluna vertebral. Então, os movimentos da coluna, eles acontecem principalmente no pescoço, movimento de flexão e extensão, movimentos laterais. Os movimentos laterais, eles não são feitos por toda a coluna cervical. Eles acontecem principalmente no eixo, entre a primeira e a segunda vértebra cervical.
A primeira vértebra é o atlas, que segura a cabeça, e a segunda vértebra tem um apófise, um prolongamento, chamado apófise odontoide, apófise do dente. Então a cabeça roda, porque o movimento é entre a primeira e a segunda vértebra. Ah, mas doutor Eduardo, o que é a hérnia de disco? Está enrolando? Não, não estou enrolando não. A hérnia de disco precisa você primeiro entender o que é o disco. O disco é a estrutura fibrocartilaginosa que serve para auxiliar a articulação entre uma vértebra e a vértebra subjacente ou suprajacente. Tanto faz. E além da vértebra se articular com o disco, ela se articula através de pequenas articulações atrás, chamadas facetas ou superfícies articulares. Então a vértebra tem um componente anterior, que é o corpo da vértebra, e um componente posterior, ou da componente de trás, que é o arco da vértebra. Então as facetas. Ah, mas onde é que está o disco nisso? O disco está entre um corpo e outro. Se eu sofro uma pressão muito grande, uma carga axial muito grande, isso vai fazer com que a parte interna, o núcleo gelatinoso da estrutura fibrocartilaginosa, corra para a parte posterior. Não sai completamente, porque aqui tem um ligamento chamado ligamento longitudinal posterior. Você não precisa saber isso tudo. Você não precisa ser médico para saber isso, mas você precisa saber que o disco é o resultado de uma compressão axial ou de uma torção axial extrema que levou com que o amarelo ficasse apertado. Então, se houve a compressão axial e o movimento rotacional, o disco foi para o lado e comprimiu aqui o amarelo. E aí a gente vai chegar na situação dos alertas da hérnia de disco. Ou seja, como é que eu vou saber se eu devo procurar ortopedista, ou neurocirurgião ou clínico geral? Primeiro, você está com dormência nos braços? Você está com dormência nas pernas? Você está com alguma falta de força? Você perdeu um pouco a movimentação da mão? Você perdeu um pouco a movimentação do pé? Você não está fazendo o movimento? Você está com dificuldade de calçar o sapato? Você está com dificuldade de estar tropeçando na rua? Então, isso são sinais que o nervo está sendo comprimido. É aquela mesma coisa, eu dormi em cima do braço, fiquei com o braço dormente, não consigo levantar minha mão. À medida que eu vou melhorando meu nervo, eu consigo voltar a mexer meu braço normalmente. Só que a compressão da raiz nervosa pode ser muito grave. A maioria das hérnias de disco resolve com tratamento clínico adequado. Antigamente, a pessoa precisava ficar 2 semanas de repouso. Hoje em dia não precisa mais. Tem que procurar o seu médico, seu clínico, seu especialista em coluna, seja neurocirurgião ou ortopedista, para dar a orientação adequada. Um exercício adequado, uma fisioterapia, junto com a medicação, pode restaurar a sua coluna sem qualquer intervenção. Ah, mas o meu médico disse que eu tenho que operar. Por que eu tenho que operar? Você pode precisar operar porque você está com uma dor que está precisando tomar morfina, por exemplo, derivados opiáceos, e que mesmo a morfina às vezes não está resolvendo, ou você está com um déficit neurológico em progressão. O que é um déficit neurológico em progressão? Estou perdendo a força do braço, estou ficando com ele mais dormente, estou perdendo a força da perna, estou ficando com a perna mais dormente, perdi a força, não estou conseguindo subir a escada porque meu quadríceps não está funcionando direito. Olha, não é o quadríceps que não está funcionando direito, é seu nervo que não está mandando informação para o músculo quadríceps funcionar direito. Então você precisa procurar um médico para ele poder o pedido dos exames e fazer a abordagem adequada com imagem e com outros exames complementares para ver se o nervo está sofrendo e se precisa ser descomprimido. Então, a hérnia de disco em si, a maioria das vezes é tratamento conservador. Quando é que você tem absoluta indicação de fazer uma cirurgia de urgência de hernia de disco? Eu estava muito bem, minha perna estava ficando fraca e de repente meu pé caiu. O que é o pé caiu? Eu perdi o movimento do pé. Isso é uma emergência cirúrgica. Isso precisa ser abordado com urgência para você poder salvar o nervo. Observe os sinais que aparecem. Eu tive uma dormência pelo corpo todo quando mexi o pescoço.
Isso chama-se sinal de Lhermitte, é um sinal neurológico de compressão medular. Então, o seu médico, através do exame físico, ele pode chegar à conclusão que você está com uma hérnia de disco, ele vai te explicar e vai traçar a melhor conduta com os exames e com o tratamento para você. Mas não se esqueça que você pode ajudar. Ah, eu comecei a sentir a dormência? Vou procurar um médico. Não vou ficar tratando com remédios caseiros, senão daqui a pouco eu estou numa situação crônica que não, às vezes é muito mais difícil de resolver se não houver ou se não tiver havido a abordagem adequada. É isso aí, amigos. Um abraço a todos.